que é chamado dentro do centro espírita, na linha kardecista, por favor, é chamado psicoscópio. Psicomente, cóspio, crescimento, crescer, que nem microscópio, aumentar o negócio. Perfeito. Lá vem Paulo dentro do centro, entrei, quando entrei, o psicoscópio, o mentor espiritual, o Paulo está pensando assim, ele fez isso ontem, ele fez aquilo ontem, ele não está com a mente concentrada, ele está dispersivo, ele está desobediente. Aí tudo anotando na ficha nota. Depois nós reclamamos que muitas coisas na vida não dão certo por causa da desobediência. O Brasil é um padrão de desobediência. Família, escola, os alunos não respeitam, os que vão pedir ajuda no hospital muitas vezes não respeitam os médicos, a parte pública, a administração pública, sinal, né? Então vamos corrigir essa relação, porque vai acontecer muitas coisas na Terra, já está acontecendo. Quem não estiver olhando o padrão vibracional de uma nova Terra vai começar a ficar para trás, e isso eu explico todas as vezes para os irmãos. Vou dar uma característica, porque nós terminamos aqui, ó. O aluno que muitas vezes não quer aprender. Então, a Terra, ela é uma escola. É um padrão vibracional. É uma evolução do mundo, dado por Deus. Então, a fase de crescimento, vamos ver? Perfeito. Na própria escola, pré-primário. Primário. Ginasial, antigo, científico, escola, padrão superior. Depois, faculdade, pós-graduação, não é assim? Perfeito? Legal. Criança, indefesa, não anda, está ali, precisando da família. Começa a engatinhar, outra fase. Depois começa a andar, outra fase. Depois vem juventude, puberdade, adolescência, idoso, pessoas adultas e os idosos. Evolução. Uma escola. Os mundos. Mundo primitivo, mundo de prova e expiação, agora, a qualquer hora. Mundo de regeneração. Quando chegar o mundo de regeneração, vai perguntar assim, você, Paulo Roberto, você está se coadunando, se preparando para uma nova era? Essa pergunta é individual. Eu não estou acusando ninguém. Cada um tem que fazer. Qual é o padrão vibracional do próximo mundo? Ajudar uns aos outros, amai-vos. Difícil, né? Será que nós estamos perdoando? Somos pessoas gentis? Somos unidos? O que a gente vai responder para Deus e para o Senhor Jesus, que é o chefe espiritual da Terra? E muitas vezes, tanto esse aparelho que analisa, mas a Terra tem uma memória espiritual. E nós temos uma memória individual. Quando a gente está muito assim desequilibrado, é a nossa mente mesmo. É o padrão que a nossa mente está dispersiva. Você vai dar aula e os alunos dispersivos. Quando eu comecei a dar aula, os alunos já eram dispersivos. Depois de 1950, entrou uma outra geração na Terra. E essa geração que está perdurando até hoje, ela é a mais difícil mesmo. Somos nós. E quando a gente vem para a Terra, por favor, quando a gente vem para a Terra, a gente vem sobre duas situações básicas. Ou a gente vem do umbral, que é uma região de sofrimento, ou nós viemos da colônia, que já está no umbral. Então, quando eu perco meu corpo físico, eu entro no umbral. E para entrar no umbral e passar pelo umbral, eu tenho que ter padrões educacionais. Padrão de vida.
padrão mental, padrão espiritual, comportamento. Cadê o comportamento das pessoas? Então, vamos fazer silêncio, vou começar. Vamos dar uma aula, vamos limpar o Lago Paranoá, tirar lá os objetos sujos dos ambientes. Então o mundo vai se apresentar a participação entre todos. E para reconstruir esse dito mundo, nós vamos levar 300 anos através da reencarnação para crescer. Então, não brinquem com a espiritualidade que ela está falando sobre escola ou um padrão superior. O padrão superior da Terra vai exigir de Paulo ou de qualquer pessoa um padrão elevado. Um padrão melhor de comportamento, inclusive educacional. Como nós tratamos a vida dada por Deus ou por Jesus em relação ao ambiente na qual eu vivo. Ai, sou orgulhoso? Está aí o Brasil passando esse problema? A maioria vai ficar para trás. Não vai sobreviver, não. E se eu sobreviver, depois vem a seleção natural das almas. Como é que nós estamos agindo? O que nós estamos fazendo? Ninguém vai perguntar 2 mais 2, não, né? Por quem descobriu o Brasil. Vai perguntar o que fizeste da sua vida. A nossa vida tem um padrão espiritual muito sério. A partir do momento, pode escrever depois. Escreva depois. Nós temos 7 corpos. E a gente só quer trabalhar no corpo físico. O corpo físico acaba, irmãos. Ele vai para a Terra. Vai ser consumido, vai ser transformado em alguma coisa que é justamente os padrões da Umbanda. Né? Que é a Terra vira a Terra mesmo, o corpo é de água, vai para a água, vai para o ambiente, os minerais vão para lá, a respiração cessa, o oxigênio e o gás carbônico volta para a natureza, né? Então, e o fogo? Acabou a reação química. Não tem mais reação química no corpo. O corpo perdeu. Quem dá calor e vida a esse corpo é o Paulo, é o meu perispírito, é o meu espírito. Então, olha aqui como é fácil. Paulo, mexa a mão direita. Mexa a tua mão esquerda. Paulo, anda para frente. Ué, como que a gente não obedece padrões? Agora imagine, eu falar para o meu corpo, anda à direita, e eu vou para a esquerda. Anda para frente, Paulo. Aí o meu corpo representa para trás. Aí Jesus fala, amai-vos. Ajudai uns aos outros. Então, na escola, alunos avançam e alunos são reprovados. Escolha. Tem aí professoras aí, né? Que deram aula durante muito tempo. Sabe que a escola tem que reprovar. Mas por aí já não reprova o aluno. O aluno passa de ano, vai passando de ano, e o mundo fica essa porcaria que os irmãos estão vendo, essa confusão danada. Isso é padrão do homem, que desobedece leis. Se alguém quiser ser correto, obedeça leis. Porque aí existe uma justiça espiritual. E dentro da justiça espiritual, ninguém engana, e ninguém, irmãozinho, vem para cá, vamos assistir a palestra, e ninguém compra nada. Na Terra, todo mundo pode ser vendido. As pessoas, se quiserem vender a sua alma, que vendam a sua alma. Espiritualmente, não avançam. Não tem como avançar. Ontem, foi na sexta-feira, para lembrar de padrão da nossa memória, porque fica tudo registrado, né? Eu dei um exemplo para o pessoal que veio na sexta-feira, né? E eu falei sobre 2 espíritos que são mentores espirituais.
já são mentores. Então, eu acho... Tem uma médica que está na assistência e tem uma outra médica que está por aí. Aí existiam lá na colônia, hein? 2 irmãozinhos que trabalhavam conjuntamente. A gente vai trabalhar conjuntamente. Por vários tipos de motivos. Do outro lado da vida, só tem estudo. Cara, que situação, hein? Vai querer melhorar? Só tem estudo. Vai querer melhorar? Tem que trabalhar para o próximo. Não tem mais outra saída. Então, aqui na Terra eu não consigo fazer isso, e de repente eu tenho 30 mil anos e não consigo ajudar uma pessoa. Acha pouco isso? Então, vai fechar a porta das escolas para níveis superiores de quem é aluno refratário ou renitentes. Continua nos mesmos erros. E na reforma kardecista, exige que a pessoa se modifique por dentro e não por fora. Não vai perguntar se está com batom, se está com cabelo branco, se é cabelo liso, se é... Não vai perguntar isso, irmãos. Vai perguntar o que fizeste na sua vida. Eu trabalhei a vida toda. Perfeito. Eu cumpri minhas metas. Perfeito. E espiritualmente, aí é um problema sério, porque a gente vai para a parte espiritual. E aí, esses 2 irmãos discutiram uma vez. Poxa, nós estamos aqui trabalhando, né? Ajudando as pessoas. Elas vêm lá de baixo, do umbral, seja de onde for, elas vêm de lá de baixo, e a gente aqui como mentores, a pessoa chega aqui e vai embora, sobe. Chega aqui, vai embora, sobe. E nós, os 2 conversando. Não, está errado. Olha o nosso julgamento, olha o julgamento dele. Qualquer coisa está errado, né? Pode ser. Vamos falar com o mentor da colônia. Chegou, irmão, nós temos aqui umas dúvidas, coisa e tal. Acontece esse processo que eu acabei de falar. Aí ele falou assim, não, muito simples, vamos dar uma olhada. Quando as pessoas veem, alguns médios, um ou outro, né? Deixa eu olhar a minha parte espiritual. Aí muitos médios não olham essa parte espiritual. E é médio. E são médios, não olham essa parte espiritual. Aí conversando com ele, não, vamos olhar aqui. Deita aqui. Deita aqui. Coloca uns aparelhos na mente, coloca uns aparelhos por aqui, uns fios, né? Como eletrocardiograma, encefalocardiograma. E aqui. Daqui projeta a imagem na televisão no telão. Aí que é o problema. Já pensou chegar aqui? Nossa, que desorganização. Quem provocou a desorganização? Tinha que fazer a limpeza, não fez a limpeza? Quem não está fazendo a limpeza? Entende? Estou lá na família, não, eu vou lá para o bar. Vá, está anotado. Naquela hora que tem que ajudar, vai para o outro lado, está anotado. Aí começou a mostrar uma cena, 200, 300 anos atrás, né? Eles eram franceses, e aí eles foram no despenhadeiro. Foram caminhando, né? Tem algumas paisagens na França que são muito bonitas. Aí foi lá, e os 3 eram frades, os nomes desses aí. Foi caminhando, aí 2 se olharam, esses 2 mentores, né? E quando eles se olharam, falaram assim, é agora. O terceiro foi empurrar o terceiro. Aí essa pessoa foi se projetando, né? Foi se projetando, por exemplo, no vácuo, se estabacou lá nas pedras, dilacerou o corpo todo, morte instantânea. Aí os aviões caem com as pessoas, que é projeta essas pessoas para fora do avião,
uma morte, por exemplo, pode ser que esteja pagando um karma desse. A gente não sabe. E aí eles ficaram assustados. Por que isso? Não tem como evoluir num padrão maior, porque deixou a dívida na terra, cometeu atos ilícitos. Os ímpios serão derrotados. 1000 à direita, 10.000 à esquerda, não sei como é que é isso. Por causa da falsidade que esses espíritos aplicaram contra um próprio ser humano, que é um próprio filho de Deus, irmão, nós somos irmãos. E aí vem a aprovação. Se você, para elevar ou ir para um plano melhor, tem que pagar a sua dívida. Médiuns pagam dívidas. Perfeito? Uma dívida é um dos modos que a espiritualidade usa para um padrão de Paulo pagar. Eu sou chefe. Não queira ser chefe, não. Ó, nem sempre ganha para isso, não. Financeiramente. Só que se ganha espiritualmente. Porque o Senhor é fiel. Jesus é fiel. É a Ele que nós temos que pensar, Deus em primeiro lugar, Deus em segundo lugar, Deus em terceiro lugar. Depois vem o homem, vem lá, os filhos, a mulher, a esposa, as outras pessoas, mas Deus em primeiro lugar. Na espiritualidade tem 3 forças básicas, só para explicar um ponto de vista. Deus, primeiro lugar, segundo lugar, os mentores espirituais, terceiro lugar, Paulo. Percebeu a diferença? Deus está sempre presente, os nossos mentores estão sempre presentes e as pessoas normalmente ausentes. Não estou acusando ninguém dentro dos processos. Dentro desses processos, a Terra estaria melhor. O Brasil estaria melhor. Se colocássemos Deus na sua posição correta. Será que Deus preparou essas coisas para a gente sofrer? Eu não quero esse Deus. Ele dá as oportunidades de nós aprendermos. Afirma-se que nós estamos nos hospitais terrestres porque somos doentes, desequilibrados muitas vezes, perverso, mal, que é uma doença. Temos ódio, né? O ódio gera morte, gera doenças. As brigas, as células humanas não funcionam bem. Escutar música alta, pior ainda. Os jovens, se tiver jovem aqui, ó, bum, 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 aguarda quando chegar a idade mais idosa, senão vai morrer do coração. Então tenha muito cuidado com isso. Eduque as pessoas, justamente porque nós estamos doentes. E aí eu fiz uma comparação entre nos hospitais. Tem muitas pessoas nos hospitais. Tem ou não tem? Tem, perfeito. Dos presídios, tem muita gente? Então somos presos. Somos presos a padrões. Não interessa quais sejam. Pode ser familiares, neurose, psicose. Mas nós estamos presos, sim. E não se sai da terra até pagar o último centil. Não sairei daí, pois, até pagar o último centil. O que é o último centil? É a mínima moeda. Nós temos que ficar livres de qualquer culpa, de qualquer remorso. E aí a gente vem à Terra trabalhar para limpar espiritualmente a nossa mente. Então, se eu vou em alguns lugares, eu carrego aquele ambiente. Aí eu vou... Só para dar uma ideia, não quero conversar com ele. Eu vou lá no cemitério. Aí eu venho para casa, entro com o meu sapato dentro de casa. Se tiver terra, o cemitério traz a terra do cemitério para dentro de casa. Perfeito? Eu sou médium de Yansan. Vou lá no cemitério, volto para minha casa, carrego aquela turma atrás de mim. Depois fica com problema, aí acusa o dirigente da casa, que eu sou muito acusado muitas vezes, acusa os trabalhos espirituais, mas não se acusa.
Então, quem gera os problemas são os seres humanos. Bem, mudando um pouco de assunto. Nessa semana passada, para essa semana, teve algumas coisas que mexeram com o Sol. Alguém leu leitura sobre o Sol? Alguém leu na assistência? O Sol está com uma atividade, abriu um buraco. Alguém leu isso? Quem leu? Levanta a mão para eu poder saber. Nossa, muito pouco, irmãos. Sinceramente. Procurem ler mais para poder entender o que eu vou falar. Bem, o Sol está aqui, né? Aí abriu uns buracos que dá em torno de 60 a 70 terras num buraquinho desse tamanho. Ele emitiu eletromagnetismo. Ô, Paulo, que coisa difícil, né? Ué, não sabe pensar? Se a pessoa pensa, ela é eletromagnética. Aí eu tenho um corpo, ou atrai o positivo ou atrai o negativo. Eletromagnetismo, não precisamos falar mais nada. Então, digamos que pode ser o positivo e o negativo. O que nós estamos atraindo para nós, hein, irmãos? O negativo ou o positivo? Olha, eu responderia, eu levantaria como filho de Ogum e responderia na hora. Não deixaria passar, não. Por causa disso que vocês não gostam de mim. Perfeito. Aí bate o vento solar e vai atingir a Terra. E aí que eu acho incrível nós não estarmos prestando atenção ainda. Vocês viram quantos aviões caíram ultimamente? Quem leu essa reportagem fala, caiu avião aqui, ali, acolá, eletromagnetismo. Vocês já viram os peixes entrando para dentro dos rios ou das praias? Alguém já viu isso? Eletromagnetismo. Você já viu que as pessoas são depressivas? Muito eletromagnetismo. Como é que os médicos vão trabalhar com uma pessoa depressiva sem saber que há problema? O aeroporto de Londres perdeu toda a conexão por causa Então, falou. Todas as rotas do avião que ela está se referindo, no caso do aeroporto, nesse local onde sobe, toda hora eles têm que olhar o eletromagnetismo, senão o avião não sobe mais. Se alguém estiver andando muito de avião, tenha cuidado. Apenas isso. Tá joia? Eles afetam a mente humana. Todo mundo está sendo afetado. Ontem aqui a DirecTV, ela saiu umas 3, 4 vezes, na hora que eu fui comer lá, alguma coisa, ela, durante 3, 4 vezes, ela apagou a televisão geral. Nunca aconteceu isso. Perfeito. Até aí não tem nada. Aí tem um jovem, que muitas vezes não é considerado, né? Às vezes entra na casa, muitas vezes é um jovem, não tem experiência. Talvez tenha experiência de outras vidas, né? E aí ele falou que esse vento solar levou para a Terra. E mexeu com o núcleo da Terra. E afirmou ele que a Terra teria terremotos. Quando a gente é estudante, a gente presta atenção. Opa! Está acontecendo alguma coisa.
teve um terremoto, né? 7,7. E quase o mundo todo teve terremotos. Quase o mundo todo teve terremotos. E aí o que vai acontecer? O Sol tem um ciclo e vai pegar muitas pessoas desprevenidas. Ele leva 11 anos de ciclo. E aí ele vai jogar na Terra eletromagnetismo. Aí vai ter terremoto para tudo quanto é lugar. Aí você vê lá na igreja fulano de tal, que eles estão, inclusive, falando, tipo para profecia mesmo. Olha, a Terra está abrindo, o meio do oceano estão abrindo, a África está se dividindo, está aparecendo uma fenda aqui no perto do Brasil. Por que isso? Por causa do eletromagnetismo. Nós não temos como fazer mais. Por causa disso, eles estão recomendando para todos nós orientação espiritual. Viver bem. Evita a discussão, evita a briga, evita a discórdia. Olha, eu não quero brigar, tá bom, tá jóia, tá, não sei o quê. Aí vai, segue o seu caminho. Evita essas situações que parece que não acrescentam nada. O que pode melhorar a nossa vida é conversar. E para conversar é muito difícil, porque tem celular. O celular é eletromagnético. Tanto que quando você viaja e pega o avião, você não usa o celular. Pelo menos não usava, não sei mais. Ultimamente eu não sei. Sabe por quê? Porque afeta o voo do avião e a rota do avião. E quando a gente vai dormir, não pode dormir com o eletromagnetismo do celular, mas o pessoal fica o dia todo com o celular. Aí vocês podem perceber que às vezes, oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí bom dia, tem 2, 3 dias que eu não falo com ninguém. Porque eu não posso usar o celular porque eu estou preocupado com a minha cabeça, com o meu equilíbrio e com a minha harmonia. Porque se eu usar o celular, eu entrar num outro mundo, e isso é muito fácil. Muito fácil. Tem um médico que está aqui, presente, ele pediu ajuda para a minha pessoa, né? E a pessoa entrou dentro do computador. E quando ela entra dentro do computador, ela entra no mundo virtual. E ela sai da realidade e entra no mundo virtual. E aí o jovem vai embora. Fica o dia todo no celular, no computador, porque é o mundo que ele quer, mas não é o mundo real. E para tirar ele de lá e voltar para cá, aí nós conversamos. Para de ficar olhando o computador. Ah, mãe, pai, fulano. Não, eu gosto. Ele está perdendo o senso de realidade da vida. E aí somente Oxalá, que é o Senhor Jesus, pode trazer a vida de volta da pessoa. Ela pode ir e nunca mais voltar. Muitas drogas se usa, a pessoa vai e muitas vezes não volta mais. A droga, bebida, sexo desvarado. A pessoa vai entrando em outros mundos, com outras finalidades. Então, o mundo ele é positivo e negativo, apenas para falar sobre isso, e não tem nada de mais. Positivo e negativo, bipolar, dá luz. Mulher com homem, 2 elementos diferentes se juntam, dá o feto, e tem um corpo físico produzido, e ali vem um espírito, porque a gente não dá vida, a gente dá o corpo físico, a matéria para aquele espírito, no caso do Paulo, nascer aqui. Agora, como eu vou nascer? Eu tenho que falar com meus diretores espirituais. São eles que têm que dar a permissão ao Paulo de nascer na Terra. Então, todos nós recebemos uma permissão para nascer na Terra, para fazer o bem. Eu não acho difícil. Mas não adianta. Eu não faço bem, mas também não faço mal. Aí a pessoa se torna fria.
E a gente olha algumas pessoas que elas são frias de sentimento mesmo. Frio. Nossa, se você tocar no corpo, parece que tá morrendo. Bem, a gente tem que prestar atenção nisso aqui, tá? Por favor, leiam mais, prestem mais atenção. Eu tenho celular aí, às vezes eu não consigo falar com os irmãos, não dou nem resposta. Em torno de 2.000 pessoas, tá? E como elas estão a nível de muitas pessoas estão desesperadas, precisam de ajuda, e nas cidades dessas pessoas não tem pessoas que façam bem. Olha que incrível, eu falo assim, aí na sua cidade, Paulo, não tem ninguém, você já andou, já não sei o quê, eu já fui no velho, não presta, não serve. As pessoas vêm me procurar, graças a Deus, mas eu queria estar no mundo que as pessoas não precisassem procurar para dar cesta básica, para dar comida, para dar dinheiro, para dar casa, para dar um livro para estudar, que é uma vergonha, irmãos. Eu me sinto envergonhado. E sair daqui e andar ali, que o pessoal ontem, parabéns a quem ontem trabalhou aqui na casa, fez um papel muito bom mesmo. E todos sábados o pessoal está vindo, está ajudando a casa, está crescendo, está melhorando, positivo. Né? Então a gente vê lá as pessoas na fila. Será que nós gostaríamos de estar na fila para pedir comida? E se amanhã sou eu? Quem vai me ajudar? Ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te, ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará. Eu não ajudo. Quando vem a aprovação, as dificuldades que precisamos nesse aspecto de outras pessoas, a gente não tem cacife espiritual. E não ajuda, por que vai ser ajudado? Não ama, para que vai ser amado? Nós temos que ter a característica de doação. E de doação, entrar a gratidão. Senhor, levanta assim mesmo. Graças a Deus, estou com o pé. Eu estou andando, eu estou olhando, eu estou vendo. Eu tenho ectoplasma, irmãos. Eu não paro, não. Eu deve ser bipolar, sei lá o que é isso. Eu não consigo parar. Por causa da atividade cerebral mesmo. A atividade cerebral, ela te leva para frente. Em termos de positividade, você pode fazer uma organização, você pode fazer muitas coisas bonitas mesmo. E olha como que é bonito em termos de ajuda. Perfeito. Vamos ver aqui uma coisa que a gente possa ajudar uns aos outros, tá? Um exemplo maravilhoso. Quem é brasileiro? Ativo? Outra porque sou a nacionalidade, sou brasileiro. Então, quem gosta de futebol, mais ou menos. A gente antigamente, né, pintava a rua, né? Pintava a rua, colocava a bandeirinha, a família se reunia, né? Todo mundo pulava naquele momento, todo mundo se sentia alegre. Unidos, venceremos. Unidos, venceremos. Então, a gente sabe aqui no Brasil, tem várias correntes. Mas não são mais as mesmas pessoas. Tanto quando se fala sobre alguma coisa ligada a um projeto, a uma melhoria, muitas pessoas não fazem o que tem que fazer. E aí isso pesa na economia do país. Se eu tiver muito presidiário, muitas pessoas fora da escola, muitas pessoas nos hospitais, haverá contas a ser pago pelas pessoas que são boas. Estou errado? Estou errado? Os impostos não vão ser maiores? Estou falando sobre roubalheira, não. O imposto vai ser maior. Perfeito? Então vamos fazer uma ideia. O Brasil está na final, 45 minutos do segundo tempo. Nós estaremos reunidos vendo o jogo. E o Brasil fez um gol. Ficaremos alegres ou tristes?
Hein? Eu não escuto. Alegre. Perfeito. Quantas pessoas vão estar olhando o jogo? Hein? Milhões? Perfeito. E se força para o mundo inteiro? Quantas pessoas vão olhar o jogo? Alguns bilhões de pessoas? Perfeito. Vamos colocar aqui, tem 8, vamos colocar 4 bilhões. 4 bilhões vão ver a bola entrar no gol. Concorda comigo? Você viu essa hipótese. Você gravou na sua memória o gol? Estou trazendo uma hipótese. Você gravou? Gravou. A senhora gravou? Perfeito. Então, todos nós gravamos aquele momento do gol. 4 bilhões de pessoas gravaram na sua memória que o Brasil fez o gol. Então, todo mundo está feliz. O Brasil todo está feliz. Será que é sempre assim? Aí as pessoas olham as tristezas. E essas tristezas ficam gravadas dentro das pessoas. Só que aqui eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre um somatório. Os irmãos estão somando comigo agora, nesse momento? Estão somando comigo ou estão dividindo? Perfeito. Todo mundo está escutando? Paulo, qual é meu nome? Não estou escutando não. Qual é meu nome? Força positiva. Entendeu a diferença? Força positiva. Eu vou chegar aqui e vou falar assim, vou dar dinheiro para vocês. Opa, que beleza. Aí vou dar R$1.000 para cada um. Vai ser bom? Tá jóia. Vou passar uma vassoura para cada um. Estaremos somando de alguma forma. Nem que seja negativo através da má vontade. E aí, o planeta Terra, ele funciona na escolha que nós estamos fazendo. E através da união. Eu sou o Senhor. Jesus falava. Mas quem que escuta a voz dele? Vou fazer uma hipótese. Desculpe. Você, Kleber. Você escutou, nesses últimos dias, sua filha falar? Perfeito. Você escutou o Flamengo? Alguma notícia do Flamengo? E você trabalhou? Escutou algum cliente seu? Na rua ou no supermercado, onde você for? Escutou? Perfeito. Ele está escutando o plano físico. Agora eu posso perguntar a ele, e ele vai responder sim ou não. Você se comunicou com o seu guia? Falou sim. Com o seu anjo guardião? Sim também. E com Deus? Perfeito. E aí a gente, se todo mundo fosse assim, a gente estaria no somatório positivo. Não estaríamos dividindo a corrente espiritual. Então, quando eu cobro aos irmãos, eu cobro força. Porque se eu não tiver força, eu não tenho como ajudar ninguém. A função dos médios é ajudar o seu dirigente e a fraternidade. Em qualquer aspecto, para diminuir o sofrimento de uma pessoa. Quantos estão lá nos hospitais, às vezes não têm medicamento? Eu fico pensando assim, né? Eu vejo uma senhora, mas foi lá no hospital, levou 6 horas, não comeu nada, foi diagnosticada na criança de colo, que tem uma doença, e o médico vai e receita. A pessoa sai. Nossa, eu não tenho nem onde morar, não tenho o que comer, como que eu vou comprar esse remédio? Pensa nos outros, irmãos. Pensa nos outros. Porque a vida, ela tem uma palavra chamada reencarnação. E para aprender, eu tenho que passar
como corpo masculino e como corpo feminino. Eu que tenho que ser pobre e eu tenho que ser rico. Vou morar talvez na rua, vou morar num palacete. Vou esperar a minha vez. Estarei preparado para receber as adversidades de um tempo, das amarguras de uma vida. Então, enquanto eu tenho, e quando eu vim para Brasília, a maioria dos meus amigos, inclusive meu chefe, fala assim, não vai para lá profissionalmente. Mas, Paulo, eu estou desconfiado que você está mentindo para mim. E estava mentindo para ele. Você vai para cá, né? Eu falei assim, vou para esse laboratório. Não vou falar qual é. É por dizer, os outros, eu não confio. Mas os outros não confiam? E nós vamos fazer exame? Não confiamos no médico e vamos nos hospitais? E tem o Senhor Jesus tão bondoso e a gente não confia nele? Ô, irmãos, tem alguma coisa errada dentro da nossa cabeça, que são os procedimentos espirituais. O médium, ele precisa ser sempre positivo. Se ele for positivo e correto, ele atrai o positivo. Senão, ele pode atrair os obsessores. E quando passa por ali, tem um psicoscópio, as entidades sabem que nós temos qualquer pessoa que esteja ao nosso redor, eles são retidos naquela corrente que está ali, ó. E aí eles ficam presos ali, não penetram dentro de nós. Mas eles podem entrar dentro da nossa casa. Qual é a guarda que nós temos? Sempre fazer o bem. Deus é bom. Foco em Deus. E ir na direção de todo o bem existencial. Para nós irmos na direção do bem, nós temos que nos desprender das coisas ruins. Que muitas vezes nos prende mesmo. Aí que, por causa disso, nós somos presidiados. Estamos num mundo que as pessoas são presas pelas correntes do mal mesmo. São as induções. Que giz é esse aqui? Eu estou falando que eu sou bom. Será? Eu estou induzindo os irmãos que eu sou bom. Mas será que eu sou bom? No futuro eu vou saber quando perder o corpo físico. Que aí vai vir a análise sobre Paulo, do que eu fiz e do que eu deixei de fazer. E é isso que eu falo para os irmãos, mediunicamente, que muitas vezes a gente deixa de fazer o positivo para a gente fazer o negativo. Então o guia só vai incorporar na posição positiva de nós, de todos nós. Bem, pegou o exemplo do gol? Joga agora no Brasil. Há uma divisão no Brasil. O povo está dividido. O povo está unido. Perfeito. Então, estão nos induzindo a uma briga, a problemas, seja quais forem. Os espíritos, que é a nossa área, eles agem sobre a mesma forma. Ele vai localizar a pessoa, o pensamento dela, e vai induzir essa pessoa a fazer uma determinada coisa. E isso é muito fácil da gente explicar. Tem 10 minutos ainda, hein? Vocês sabem de uma coisa? Que eu nunca fui para a prova final? Nunca fui para uma prova final? Eu sempre passei direto, sabe por quê? Atenção. Preste atenção em alguém que vem ajudar a gente.
Quando eu falei para ele, o mentor espiritual nosso vem ajudar. Deus vem ajudar, os homens não. Mas nós vamos com os homens. Nós sempre estamos com os homens, com os relacionamentos, porque é matéria. Então, relação material com os homens, com as mulheres, com aqueles que convivem, e a relação com os mundos dos espíritos. Tá bom? Então, precisamos ter atenção, que é uma palavra maravilhosa. Atenção à pessoa. O que ela está falando? Você já pensou quando eu me desvio assim? E aí eu perco essa informação, e essa informação está na prova final, e eu preciso daquele questionamento, eu não sei porque eu me desviei. Entende qual é o motivo? Então, quem quiser vencer é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Não. Êxito. Ficar livre das coisas ruins. Seguir o caminho reto e do bem. Acreditar nas mulheres, porque elas vieram equilibrar o nosso mundo. Ter sua riqueza, equilíbrio mental, equilíbrio físico. Sua riqueza, determinação, fé e coragem. Continuidade. Para conseguir aquilo que deseja. Então, estou falando, e eu percebia muito, o aluno vinha e ele ia embora. E aí ele ia embora. E na hora que ele tinha que prestar atenção, ele não prestava atenção. Vou falar um exemplo que aconteceu comigo. Eu sou fluminense meio adoentado, né? Ganhei um presentão apesar da derrota ontem. Aí, quando eu era jovem, eu falei assim, eu vou lá no Maracanã ver o Fluminense. Eu vou no Maracanã. E aí estou lá no Maracanã esperando a hora, né? E aí falei assim, caraca, eu vou sair daqui tarde, 7 horas, vou chegar em casa 8 e pouco, vou ter que estudar francês. Como é que eu vou fazer essa prova? Meu Deus, eu não sei nada. Mas o Fluminense... Eu vou Fluminense, aí. Inflamei a minha garganta. Vou falar para minha mãe, né, que eu tô com a garganta inflamada, e aí eu vou dormir, amanhã ela vai dar a permissão para eu não ir para a escola. 1 semana de casa, de molho dentro da cama. Sabe por quê? Eu pedi a doença para mim. Eu provoquei uma coisa que se chama consequência. Então, muitas vezes a gente não mede a consequência daquele ato que a gente está fazendo. E todos nós vamos passar por algum tipo de consequência, produzida pelo nosso tipo de pensamento. Aí eu provoquei, doença, amanhã eu não faço prova. Perfeito, plano perfeito. Aí eu fiquei doente e para aprender, eu fiquei mais 6 dias. Realmente, com febre, com coisa ruim, simplesmente porque eu desejei para mim a doença. Então eu guardo isso assim como exemplo. Aí eu estou falando muitas vezes para os irmãos, né, como orientador. Tem uma passagem no André Luiz, há pouco tempo, eu ainda não vi direito o filme, os médiuns descem para fazer uma atividade conjunta dentro do centro. Eu estou errado? Alguém já viu isso? É isso? É isso? É isso? Tem um conjunto? Teve falhas nesse conjunto? Quem era um dos responsáveis pela abertura do trabalho? Era isso? Você viu? Teve falha num dos médios e aí dividiu as pessoas. Então, descemos muitas vezes, né, para ter esse tipo de atividade. E quando chega na hora de fazer o positivo, muitas vezes a gente não faz.
E aí pesa na economia. Os jovens precisam trabalhar dentro de casa para ajudar sua mãe e seu pai. É isso mesmo, dá vassoura para eles. Pode dar. Porque meu padrinho, quando tinha de 4 anos, ele me colocava só para trabalhar. Vai limpar lá a gaiola, vai limpar o chiqueiro, vai varrer. Hoje eu vivo independente, vivo sozinho, tendo saúde, eu faço todas as minhas coisas. Fui educado para isso, para trabalhar. E quando entrei pelo espiritismo, eu percebia que Deus trabalha. E eu sou a semelhança, eu devo trabalhar. Trabalho em casa, como mãe, como marido, se for o caso, como filho daquela residência. Aquela residência, ela tem um astral. E dentro daquele astral, os pensamentos têm que ser positivos. Agora imagine, né? Eu peguei uma família. Tem uma pessoa aqui que ela me passou 7 nomes, se eu não me engano, de uma família lá de Sobradinho. E ela tem um karma incrível. Ela pega as pessoas para cuidar das pessoas. Uma médium sabe o que eu estou falando. Todos eles são viciados, um influenciando aos outros. Por que não vem ali uma boa pessoa naquela família? A família tem o asa negra, não tem? Todo mundo tenta fazer o bem e o outro não faz o bem. Esse é o asa negra. Ele veio aprender o que é fazer bem. Todo mundo faz mal, por acaso, algumas famílias, vem um santo e procura ajudar todos aqueles. Aqui na casa tem um espírito, um protetor. Ele procura ajudar todos nós. Por que eu não vou receber a influência desse espírito? Então eu posso ser refratário. Eu vou pegar o espelho, ó. Alguém vai mandar alguma coisa ruim para mim? Estou protegido pelo espelho, Iemanjá, Oxum. Tem um espelho para cegar o inimigo. Agora, se eu trocar o espelho, eu só vou me ver. E quando eu só olho para mim, tem o karma. Os erros que eu fiz e que eu tenho que reajustar esses erros no decorrência de uma vida ou de várias vidas. Eu preciso me equilibrar. Para equilibrar, aqui ó, Nossa Senhora Aparecida. Os olhos que tudo vê. A claridade do mundo. Pô, imagina não ter ela, o mundo seria escuro. Pensa no oposto. Pensa que muitas vezes eu hoje tenho, amanhã pode ser que eu não tenha. Qual será a minha reação? Então, quando a gente é jovem, a gente se prepara para as alternativas. Eu vi lá, poxa, a pessoa morreu, meu pai... Claro que eu vou pensar que eu estou vivo. Meu pai vai morrer. Quando morreu, preparado. E existem muitas coisas que a gente precisa ter um preparo. Minha mãe estava muito doente, eu não tinha um tostão. Um tostão para ir no Rio de Janeiro. Uma moeda. Falei, minha mãe está doente, como que eu faço? Né? Aí uma prima falou assim, ô Paulo, eu pago a sua passagem. Aí eu peguei o ônibus junto, já estava com meu filho. E tinha um rapaz que tinha uma dívida de um trabalho lá, né? Que ele não me pagava há meses, ele resolveu pagar naquela hora. Aí eu peguei aquele dinheiro, eram R$2.000, há alguns anos, R$2.000 era mais ou menos. Aí eu falei assim, filho, vamos lá ver sua avó. E aí eu faço o jogo, né? Aí quando eu fiz o jogo, só saiu o rato, que poderia ser indicativo de uma pessoa que viesse a falecer ou tivesse com doença. Aí eu fui, não me prestei atenção, o celular foi saindo, a bateria acabou a comunicação com a família. A família querendo falar comigo, não conseguia, etc. Aí saltei na rodoviária, Rafael,
vamos rápido. Aí fui pro prédio onde mora a minha irmã. E aí virei pro porteiro, ô moço, por favor, o senhor dá para abrir aqui? Mas eu não posso abrir, eu não sei o que. Ah, eu vou lá no apartamento, acho que é 1002, 10º andar. Ah, mas o que o senhor quer? Eu quero falar com a minha irmã, a dona Elza. A dona Elza? Ah, sim! A dona Elza foi para um velório. Foi para um velório? É! O senhor conhece a dona Silvia? A minha mãe. A minha mãe. Foi um choque. E minha mãe morreu, acho, numa quinta-feira, foi enterrado na sexta. O meu cunhado morreu na terça-feira, foi enterrado na quarta. A família estava cadavérica. Aí eu falei, pô, pega o táxi. Corri, meu pai do céu, que eu possa ver minha mãe pela última vez. Ainda tive que fazer as preces. Preparar ela para ela partir finalmente. Só o Espiritismo me deu essa força. E na minha família estava todo mundo infragado, e ainda, não, padre não, eu mesmo vou fazer a prece e encaminhamento da minha mãe. Então, para onde que eu vou, sempre tem trabalho. Entra no trabalho e jamais se arrependerá. Faça toda hora trabalho. Lava a louça, varre, vai estudar, vai fazer qualquer coisa. Não para a sua mente, porque o mundo é um mundo mental. E não se desvia prestando muita atenção nas pessoas que querem o seu desvio. Conversa com ela na hora que tem que conversar, mas não deixa que aquele pensamento venha nos atrapalhar. Tá joia? Bem, hoje é um dia diferente, porque a gente não recebe criança desde, eu acho, setembro.